É hora de meditar. É hora de você aprender do livro de Deus. Mensagem bíblica com o pastor Lúcio Pires. Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Queridos ouvintes, nós vamos a mais uma reflexão da Palavra de Deus e eu traria aqui aos amados e queridos a compreensão do livro de Gênesis sobre a história de Noé, a história mais fantástica que nós conhecemos nas Sagradas Escrituras. É claro que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e todas as suas histórias são sagradas. Mas essa história do dilúvio marca poderosamente os dias finais sobre a terra. Então, querido ouvinte, eu gostaria muito de chamar a sua atenção para essa história grandiosa da Palavra de Deus. A história do dilúvio acontece exatamente a partir do capítulo 6 do livro de Gênesis. Lá no capítulo 6 nós vemos o constrangimento de Deus, a sua tristeza imensa pelo comportamento da raça humana. Veja o que diz o versículo 3 de Gênesis capítulo 6. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre com o homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Nesse primeiro texto aqui, nós vemos que Deus se entristeceu demais com a humanidade. E Deus diz, eu não vou ficar tendo problemas com a humanidade. A humanidade tem sido arredia, tem sido rebelde, ela tem se voltado contra mim. Então Deus deu um prazo de 120 anos de existência do homem sobre a terra. Ou seja, durante 120 anos Deus agiria de forma a tentar transformar o homem. No versículo 5 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver os feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então aqui, amados, nós vemos a tristeza de Deus com a humanidade. A Bíblia nos diz que a humanidade estava vivendo uma maldade que se multiplicava. Deus, na designação da palavra, ele se arrependeu de haver feito o homem. E olha, queridos, essa palavra, arrependeu-se o Senhor, não significa que Deus venha a se arrepender. Deus, ele é soberano, Deus conhece todas as coisas e jamais ele se surpreenderia com alguma situação. O homem, ele se surpreende todo tempo, todo instante. Quando nós ligamos o jornal para assistir algum noticiário, todos os dias nós nos surpreendemos e achamos até que não existe mais nada novo, mas sempre no dia seguinte nós nos surpreendemos, porque existe uma forma de violência que nunca tínhamos visto. Existe uma forma de acidente que nunca tínhamos presenciado. É impressionante o tempo que nós vivemos. Deus aqui, ele não se arrepende, porque ele é soberano, ele é Deus, ele é Senhor. E essa palavra se arrepende é uma palavra que na teologia é chamada de antropopática. Essa palavra, ela expressa uma linguagem absolutamente humana. Apesar de a Bíblia ser um livro divino, Deus permitiu que a sua escrita fosse a nível humano. Essa palavra, na verdade, ela não tem o sentido da metanoia. Metanoia é mudar realmente o sentido. E Deus não mudou o sentido. Deus não mudou o sentido de agir. Deus não mudou a sua imutabilidade. Deus é e sempre será o mesmo. Aqui, queridos, essa palavra no hebraico, ela está pontuada como sendo uma palavra traduzida para a nossa língua de compaixão.
Deus sente profundo pesar pela humanidade e não arrependeu-se. Arrependeu-se é essa expressão, como aqui falei, para que nós compreendamos o tamanho do constrangimento, o tamanho da tristeza de Deus com relação aos procedimentos da humanidade. A palavra no hebraico é nahem. Essa palavra nahem tem essa tradução de compaixão. Deus se compadeceu, Deus está profundamente triste com a humanidade. Por essa razão, Deus decidiu então reiniciar a sua criação através de Noé e toda a sua família. Não é uma contradição, queridos ouvintes, com o que nós encontramos em Números, por exemplo, capítulo 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Deus dito, não fará, e havendo falado, não o cumprirá? Então nós sabemos que tudo que Deus fala e determina por meio da sua palavra se cumpre exatamente como o Senhor tem dito e tem falado. No Evangelho segundo Mateus, por exemplo, lá no capítulo 24, nós vemos a veracidade dessa verdade da palavra de Deus. Por exemplo, no versículo 34, nos é dito o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Então Deus aqui, ele se apresenta como imutável, é um Deus soberano que tem palavra e a sua palavra é firme. Então, arrependimento é uma expressão que dá uma conotação de uma certa surpresa. E Deus não tem surpresa com nada. Ele conhece todas as coisas. Ele é presciente, onisciente, onipotente. E Ele realmente vê todas as coisas e tem um propósito diante de tudo o que sucede sobre este mundo. E aqui nessa história, Deus nos traz grandes lições de sua grande tristeza com relação aos procedimentos da humanidade. É exatamente, querido ouvinte, o que nós vemos no nosso mundo presente. Uma humanidade que tem andado para trás, uma humanidade que tem virado o rosto para Deus, uma humanidade que não tem sido grata, uma humanidade que tem andado segundo o curso deste mundo. Queridos ouvintes, que nós aprendamos com tudo isso, com os ensinos de Deus, a sua bondade e misericórdia, sempre no desejo de querer ver o homem se arrependendo, o homem se voltando para Ele. Então hoje nós ficamos aqui. Que Deus abençoe a todos os queridos e amados ouvintes, que Deus abençoe este programa. Assim nós oramos a Deus e sempre pedimos pelos ouvintes: Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajude-nos a compreendermos que a história de Noé, Senhor, é a história do nosso mundo presente. A humanidade, Senhor, ela se afasta de Ti, a humanidade está esfriando, o amor dos homens está esfriando, e que nós, Senhor, atentemos bem para isso e tomemos essa ilustração da Tua palavra, para que nos arrependamos, Senhor, estejamos nos voltando para Ti, buscando, Senhor, a Tua vontade, pois sabemos que a humanidade e os dias dela se abreviam. A Tua vinda, Senhor, se aproxima. E que nós estejamos preparados, Senhor. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Assim como milhares de pessoas comprometeram-se com Cristo, você também pode fazer o mesmo. Se você deseja conhecer ainda mais a mensagem de fé e de esperança em Jesus Cristo e em Sua Palavra, por favor, entre em contato conosco. vozparomundo@radiocbr.net. Igreja Batista Regular no Bessa, Rua Maria Alzenir Rodrigues, número 40, Aeroclube, CEP 58036175, João Pessoa, Paraíba, ou ainda pelo WhatsApp. Anote aí, 839-8715-1352. Sintonizando e direcionando suas afeições a Deus. Edição radiocbr.net.